Mas agora, para quem fica de olho na informação, este é o momento, é a hora do Jornal Cult. O Chiquinho já veio na geral, então o DJ solta o som pra eu fazer aquela coreografia. Vamos ver se a música vai rolar, gente. Chegando para você aí de casa, mais uma edição do nosso querido Jornal Cult. Coisa boa é manter-se informado. Por isso que eu deixo sempre aqui o portal showyat.com.br e hoje trago uma alta novidade para você, telespectador e web leitor que nos acompanha, que é sobre cena. Isso mesmo, a notícia do Jornal Cult de hoje trata-se de cena. A composição de uma cena. Como que a cena começa? Como que a cena termina? De onde tem a origem este padrão de cena? Então vamos lá esclarecer e noticiar todas essas informações. Primeiramente, a cena. O formato que vemos hoje em dia nos palcos teatrais, em novelas, em esquetes, em dramatizações, é o roteiro. Começo, meio e fim. Parece óbvio, né? Porque nós vemos popularmente e massivamente esta estrutura. Porém, alguns espetáculos teatrais, eles começam do fim para o começo. Por isso que não é tão comum esse formato começo, meio e fim. E de onde que surgiu este formato? De onde que teve esta origem? Lá na França, exatamente. Vocês já ouviram o popular ditado saída francesa? Pois é, gente, vem dos espetáculos teatrais e dos formatos de peça. Por que saída francesa? Porque a cada saída que o ator faz para trocar de cena ou de um ato para o outro, ele precisa trocar de figurino. Então, saída francesa significa a seguinte expressão: o ator sai de cena rapidamente sem que ninguém perceba a ausência da personagem dele em palco, enquanto outros prosseguem com o espetáculo continua com outras personagens. Este ator que saiu está na tia, se troca rapidamente e volta à cena do espetáculo. Por isso, saída francesa. Porque a saída francesa, você sai rapidamente, discretamente, o espetáculo continua sem cair o pique, sem cair a energia, continua naquela vibe, e a hora que você menos espera é a próxima entrada para a próxima cena, ou ato, ou expressão daquela personagem. Então, o padrão mais comum de cena, como eu disse e vou repetir aqui para que todos fixem, é começo, meio e fim, um padrão francês, um formato francês. E o que compõe a cena? Muitas coisas, elementos cênicos como cenário ou objetos de cena podem compor uma cena, iluminação compõe-se muito uma cena, e vocês podem reparar que vou exemplificar um espetáculo infantil. Em maioria, um espetáculo infantil depende de roteiro, de direção, tá, gente? Mas em maioria, um espetáculo infantil, nós vamos abrir com a iluminação com a cor branca, com a luz branca. E depois você pode ver, de acordo com o mapa de iluminação, os outros jogos de cores que serão feitos. Mas normalmente é o branco, é com o branco que se abre. E em shows também, em maioria, se for um tema romântico, dependendo da proposta, também é com um branco que se abre. Então, tudo isso tem uma razão de ser, tem um porquê, tem um motivo, é formatado, e todos os teatrólogos, todos os diretores de grandes espetáculos, de musicais e inclusive de TV, que usam uma iluminação totalmente diferente para espetáculo, também fazem uso disso. Continuando cena, só que emendando com o Jornal Cult da versão passada do nosso especial de Natal, eu recebi
alguns questionamentos de telespectadores que nos acompanham sobre o caco, que foi o tema do programa passado, a notícia do programa passado. Me disseram, Dani, você falou sobre caco e também quando o caco ele entra em acordo, ele se choca, na verdade, com o improviso. Quando o caco ele entra na linha do improviso, ele deixa de ser um caco e passa a ser um improviso, porque, relembrando, o caco é quando o ator comete uma falha da fala. Então, ele vai dar uma improvisada uma vez só. Improvisada de texto, não de cena, a gente já se considera, tipo, você colocou essa interjeição para dar uma amolecida, uma quebrada na frase. Então, se não tiver esse A antecedendo a sua fala, já é um caco, ou seja, uma poluição, uma sujeira, algo seu que você está acrescentando no texto que não é seu, que é do roteirista, que é do escritor. Então, aí já entra o improviso, né? Caco versus improviso, uma coisa só. Porém, se você fizer isso 2, 3 vezes, vai ficar fixado na mente, você vai fazer novamente. O que vai acontecer? Aí já é um improviso geral, não tem mais o caco. Aí o caco não existe, de caco passa a ser improviso e integrar a cena e toda essa composição que eu noticiei a vocês. Mas aí, quando que a gente sabe se esse improviso é ou não é uma licença poética? Como e quando sabemos? Sabemos que é uma licença poética, por quê? Porque se o ator, em conjunto com o diretor, solicitar e falar, eu posso dar o meu palpite, o meu pitaco, acrescentar isto, eu posso ficar livre para colocar esta criação, claro que apresentando a criação, não vá me ensaiar, você ator iniciante, não vá me ensaiar algum espetáculo e na hora do ao vivo fazer do seu jeito, querer firular, inventar coisas, não. Aí você vai apresentar para o diretor. Ele aprovando, aí claro, é uma licença poética ou até um trabalho de equipe no qual você, ator, vai participar da escrita do texto, do roteiro ou daquele fragmento de cena. Então, caco, quando ele passa a ser um improviso dentro da cena, do formato que eu passei hoje, aí sim, ele é uma licença poética. Então, gente, muito obrigada pelo questionamento a todos os leitores e telespectadores Show e Arte que me perguntaram, e boa sacada de vocês de se preocuparem, na verdade, com a questão de licença poética, quando é licença poética, quando não é, porque desta forma eu consigo noticiar aqui na televisão, porque o Jornal Cult nada mais é do que para quem lê o portal Show e Arte, a minha coluna Arte. E aqui o Jornal Cult, ele é falado por ser televisão. Então, eu consigo unir temas que eles tenham uma fusão, que um tenha a ver com o outro, que um dependa do outro, uma situação dependa da outra, para noticiar para vocês. Então, agradeço muito o carinho de todo mundo que perguntou e me questionou, Dani, é possível, existe essa condição de licença poética, se encaixa também nesse perfil? Então, respondido, quando é assim, quando entra para o improviso, entra em cena, é uma licença poética, sim, tá bom? E agora eu encerro o nosso último Jornal Cult de 2015, 2016 virei com muito mais novidades para vocês.